Eu quero dar glória a Deus, quero dar as boas-vindas já a todos os preciosos irmãos que já se encontram nas salas, nas nossas plataformas, sejam muito bem-vindos. E eu quero reconhecer aqui a presença do pastor Leonan, de lá do Macapá. Seja muito bem-vindo, amado pastor Leonan. Nós estamos honrados com a sua presença. E também os demais irmãos que se encontram conosco aqui na sala do Zoom, que estão nos visitando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. E a vocês nas plataformas, sejam também muito bem-vindos. O tema, deixa eu só confirmar aqui, só mais um minuto. Vamos ver como é que está aqui o nosso microfone, só para a gente fazer um teste aqui, para não perder nada. Só um minuto. Eu quero também reconhecer a presença de todos vocês. Estou vendo a irmã Marcileia aqui. Seja muito bem-vinda, irmã Marcileia. Amém. Lá de Imperatriz, no Maranhão. O tema de hoje é muito importante, muito significativo. A igreja deve preparar os filhos de Deus, número 1, para a morte e número 2, para o arrebatamento. Quando se fala de preparar os filhos de Deus para morrer, se você sair por aí pregando esse evangelho, eu não creio que você vai ter membros, de maneira alguma. Mas se você falar que é para todos virem, que você vai orar para eles ganhar carros, casas, terem bons casamentos, serem bem-sucedidos nesta terra, você vai encher um local rápido, rápido. Então, nós hoje queremos preparar você para a morte. Que tema é esse? Que evangelho é esse? Isso está na Bíblia? Eu não gosto desse evangelho. Esse é um evangelho muito duro. Eu prefiro um evangelho mais doce, um evangelho mais cheio de esperança. Eu não quero, já sofro tanto nessa vida, por que alguém agora ousa e falar, me preparar para a morte? Esse era um dos pontos fundamentais na pregação de todos os apóstolos. Na igreja primitiva, eles focaram inicialmente a pessoa de Jesus. Mas, em seguida, eles começaram a focar na obra dessa pessoa, a sua morte e a sua ressurreição. Cristo Jesus crucificado, Cristo Jesus ressuscitado. Preparar a igreja para a morte não está aqui, em nenhum momento, a Bíblia mostrando que nós vamos orar para os irmãos morrerem. Não é nada disso. Mas o que vai te encontrar primeiro? Durante essa reunião, você pode morrer. Depois dessa reunião, você pode morrer. Nas mãos do Senhor está exatamente a soma dos seus dias. No dia que você entrou nesta terra, começou uma contagem regressiva para você sair dessa terra. Enquanto alguém está dizendo ele tem 1 ano, 5 anos, 10 anos, o Senhor está dizendo ele já gastou 1 ano nessa vida. Ele já gastou 5 anos, ele já gastou 10 anos. Está diminuindo o seu tempo na terra. Deus conta desta maneira. Então, a igreja verdadeira, ela precisa te preparar para a sua morte. Se o arrebatamento demorar, você vai ter que deixar esse corpo. Eu vou ter que deixar esse corpo. Por causa do pecado que entrou em Adão, e esse pecado, em Romanos, o capítulo 5, versículo 12, diz que ele passou a todos os homens. Todos pecaram
o pecado trouxe exatamente a condenação. E a condenação foi a morte. Então, a igreja, ela tem um dos seus serviços mais importantes como o escritório de Deus na terra, como a embaixada de Deus na terra, é preparar aqueles filhos de Deus que foram chamados por Deus para a morte ou para o arrebatamento. O Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor, ele tem prazer na morte do justo. Na morte do justo. Eu peço para a nossa irmã Ângela Oliveira, já fechou, muito obrigado, seu microfone, irmã Ângela, muito obrigado. Deus tem esse prazer. Eu quero começar lendo com os senhores o Salmo 116, por favor. Abram a sua Bíblia. O Salmo 116, o versículo 15, é um versículo muito conhecido. Fala assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Se para Deus a morte de um santo é preciosa, para nós também precisa a morte ser preciosa. Deus valoriza a morte dos santos. Então nós temos a palavra morte e nós temos a palavra dormir. O que é a morte? No aspecto positivo, ela faz um favor. Ela faz um favor exatamente porque aquela pessoa vai dormir. A morte é um rápido dormir. Rapidamente ela dorme e ela abre os seus olhos. Quando ela abre os seus olhos, ela já está do outro lado, já com um corpo intermediário, e aí a situação vai se complicar. Se esta pessoa morreu nos seus pecados, ou se ela morreu em Cristo. Somente essas duas maneiras de morrer. Se ela dormiu e despertou já do outro lado e morreu dos seus pecados, quando ela despertou, todo o seu viver nessa terra vai acompanhá-la. Tudo está escrito nos livros. E ela então vai ser dirigida até o inferno. E ali então ela vai estar naquele lugar de tormento, pavor e horror, até o grande trono branco, na onde os livros serão abertos. E também o livro da vida. E de acordo com as suas obras, e por ela não estar no livro da vida, então será condenada para o lago de fogo por toda a eternidade. Aí fala a segunda morte, porque naquele lugar não tem Deus, não tem o amor de Deus, não tem a presença de Deus, não tem a luz de Deus. É um lugar de tormento eterno, é uma morte eterna. Mas se ela dormiu no Senhor, quando ela despertar rapidamente do outro lado, os anjos vão levá-la para um lugar também de descanso provisório. Assim como no aspecto negativo, o inferno é provisório. Depois do trono branco, o lago de fogo e enxofre. O inferno é uma cadeia provisória. O trono branco, ali vai estar o juiz para julgar. E então o réu será condenado ao lago de fogo. Mas
O santo, ele também, quando desperta, ele é levado para um lugar de descanso, o seio de Abraão ou o paraíso, um lugar escolhido por Deus, aonde aquela alma ela vai aguardar o momento da ressurreição. A grande esperança do cristão é a ressurreição. Por isso que a morte de um cristão, de acordo com esse versículo, é preciosa, porque ele nunca vai ficar na morte, ele vai ressuscitar. Com o seu corpo intermediário, naquele lugar, ele vai aguardar. Naquele lugar já está Abel, ali está Noé, ali está os patriarcas, aguardando a ressurreição. E esse evento vai acontecer. O mesmo que criou o céu, as galáxias, ele disse: haja luz. Ele disse: haja firmamento. A mesma língua que foi usada para criar todas as coisas é também a língua que disse que vai haver ressurreição. Então, agora nós podemos, com essa introdução rápida, entrar em 1 Tessalonicenses 4, o versículo 13. Por favor, abram as suas Bíblias. Mais uma vez eu dou aqui as boas-vindas a todos santos que estão conosco nas plataformas. Sejam muito bem-vindos. 1 Tessalonicenses 4,13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, no aspecto negativo, a palavra é ignorante. Quando nós olhamos o sinônimo dessa palavra ignorante, Paulo olhou para eles e disse: vocês não podem ser ignorantes. Então, ignorante quer dizer incompetente, desinformado, indouto, inexperiente relacionado a algum tema, desconhecedor ou leigo. Uma pessoa ignorante é alguém que não tem conhecimento de um determinado fato. E Paulo está aqui gritando, uma igreja jovem. Ele ficou 3 semanas em Tessalônica. A igreja foi levantada em 3 semanas. Agora, quando Paulo ele escreve essa primeira carta, quando ele está escrevendo essa carta, então ele está ajudando os cristãos, relembrando eles de temas que ele falou enquanto esteve com eles. Eram cristãos jovens, novos, mas receberam um conteúdo maravilhoso, relacionado, número 1, com a vida cristã, número 2, com a morte dos santos, e número 3, com o arrebatamento. Paulo abriu temas importantes para uma igreja tão jovem. Não queremos, ou seja, Deus ele não aceita isso. Se a igreja de Cristo ela está ignorante quanto à ressurreição, ela não vai valorizar a vida que Deus preparou para ela depois da morte. O outro evangelho, ele foca nesta terra. É o evangelho terrenal, que oferece bênçãos nesta terra, oferece bem-estar para as pessoas nesta terra. Por isso, eles estão ignorantes quanto àquilo que Deus preparou, que é superior. Por eles não estarem sendo preparados para a morte, eles fazem de tudo para permanecerem nessa terra. Eles vão buscar rapidamente os melhores medicamentos,
porque eles querem longevidade nessa terra, eles vão para as academias, porque eles querem saúde, eles vão mudar a alimentação, eles vão perder peso, eles ficam vendo nas mídias sociais, na televisão, as melhores comidas, os medicamentos, os suplementos alimentares. Eles querem viver nessa terra. E eles se preocupam com o melhor político, que ofereça a melhor proposta para eles, para que a nação esteja bem, para que o país esteja bem. Eles então se envolvem profundamente com a política, eles estão metidos em todas as coisas porque eles querem viver bem, eles querem a sua segurança nessa terra, eles querem o seu bem-estar nessa terra, eles querem o seu sucesso nessa terra, eles querem que a sua família tenha tremendo sucesso nessa terra, os seus filhos são estudados, eu quero que meus filhos sejam os melhores, tudo relacionado com essa terra. Mas quando se trata da eternidade, eles são ignorantes. Essa era uma das grandes preocupações do apóstolo Paulo. E é uma das preocupações hoje de Deus. O fim dessa era está chegando. Essa dispensação está terminando e os cristãos, eles são ignorantes quanto à morte. Quando se fala de uma enfermidade, eles ficam desesperados, com medo de morrer. Eles buscam os melhores médicos, eles gastam muito dinheiro, eles não querem morrer, eles têm medo de morrer, eles lutam, eles fazem de tudo, irmãos, inclusive cristãos terminam buscando coisas dos pagãos, para beber, para comer. Se vai para um hospital, eles estão desesperados. Meu Deus, eu não quero morrer. Eu vou fazer uma cirurgia. Por favor, orem por mim. Eu estou desesperado. Eu estou com medo. Eu tenho medo. E começa a chorar. O seu parente começa a chorar. Os filhos, desesperados, chorando. Meu pai está enfermo. Minha mãe ou minha irmã. Um desespero, um pânico na casa e na família. Porque eles têm medo da morte. Porque eles não foram preparados para morrer. Irmãos, há pouco tempo atrás, em um estado aqui nos Estados Unidos, eu conheço um pastor e ele parecia um câncer. E um câncer terrível. Então ele disse: se chegou a minha hora, eu estou pronto. E a família falou: você tem que fazer quimioterapia urgente. Ele falou: não, não vou fazer. Eu não vou. Se chegou a minha hora de partir, eu estou pronto. Se é por meio dessa enfermidade que o Senhor quer me levar, então ele vai me levar. Agora, se ele quiser me curar, ele também vai me curar. Isso não quer dizer que você se tornou um masoquista. Não, mas se o seu Deus, ele decidir te levar, muitos de nós não sabemos como isso vai suceder. Quando olhamos para trás, nós olhamos para os cristãos primitivos, dos primeiros 100 anos, alguns deles, o Senhor disse: chegou o seu dia e eu quero que você saia desse corpo. Então, eles foram comidos por leões. Exatamente daquela maneira, o Senhor se agradava na morte deles. Era assim que eles precisavam glorificar o Senhor. Outros foram amarrados em postes e queimados, como tochas humanas. Eles clareavam as ruas de Roma nas noites escuras. Era exatamente assim que agradou o Senhor que eles deixassem esse corpo. Outros foram cerrados pelo meio, outros deles foram jogados em tachos de azeites fervendo.
outros foram crucificados de cabeça para baixo, outros guilhotinados. Alguns deles arrancaram a pele, pouco a pouco foi arrancando a sua pele. Outros colocaram ratos no seu estômago. Outros foram colocados em jaulas como animais, sem comida, sem bebida. Todos eles tiveram um fim, mas outros também dormiram no Senhor na sua velhice. Outros veio enfermidades. Para Deus, não importa a maneira como você vai glorificá-lo. Quando chega o seu dia, você vai precisar sair dessa terra. O rico, que tem muito dinheiro, vai sair dessa terra. O pobre, que tem pouco dinheiro, vai sair dessa terra. A morte é implacável, ela vai visitar todos. Por causa da condição pecaminosa de Adão, a primeira criação, a morte tem o poder de visitar a todos. Agora, os santos, a morte não pode retê-los lá. Ela não pode. Quando aqueles cristãos, eles estavam aplaudindo, enquanto o Império Romano ou outros impérios que queriam matá-los e diziam, nós vamos matá-los se você não negar a esse Jesus. E eles aplaudiam e diziam, pode matar, mate-me, eu estou pronto. Eu não sou desse reino. Eu tenho uma promessa de que quando eu sair desse corpo, o meu Senhor vai me ressuscitar. E eu vou estar com ele para sempre no seu reino. Então, a promessa que Deus fez entrou dentro deles, que fez com que eles não tivessem mais medo da morte, o pavor da morte. Eles foram preparados para a morte. Eles estavam preparados. O que está à nossa frente, nós não sabemos, os dias são maus. A minha pergunta para você é: você está preparado para a morte? Você, a cada momento, está preparado para ela? Aqui o Senhor disse: você não pode ser ignorante quanto a esse fato que vai acontecer com toda a humanidade. Agora, eu quero ler com os senhores alguns versículos, ainda que eu considero importantes e que nós temos que ver. Por favor, ainda em 1 Tessalonicenses, por favor, abra comigo o capítulo 3, o versículo 13. Eu quero ler vários versículos. Eu gostaria que os senhores prestassem muita atenção. Antes de Paulo ele tratar desse tema acerca da morte dos santos, ele primeiro falou do que nós vamos ver agora. Por isso que se nós estivermos claros do que eu vou falar agora, você nunca vai ter medo da morte. Você vai estar preparado para a morte a qualquer momento, e quando ela te visitar, você sabe que você vai ressuscitar e vai estar com o seu Senhor. O Senhor que você ama, o Senhor que você perseguiu, o Senhor que você amou nessa vida. Uma vez mais, 1 Tessalonicenses 3, o versículo 13, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor com todos os seus santos. Aqui ele está falando, podemos aplicar para o arrebatamento ou para a ressurreição. Mas ele está dizendo de uma volta com todos os seus santos. O Senhor, aqui, na sua segunda vinda, no final do último flagelo, ali no final da guerra do Armagedon, ele não vem sozinho. Aqui diz, vem com todos os seus santos. Mas Paulo está associando, nesse mesmo versículo, confirmados em santidade.
A primeira palavra-chave aqui, número 1, para você estar sendo preparado para o arrebatamento. Número 2, para você estar ser preparado para a morte. Essa palavra, santidade. Ela soa bem em você? O que você conhece da santidade? Agora, o capítulo 4, na sequência, por favor. Quando a Bíblia foi escrita, era apenas um livro, não tinha capítulos e nem versículos. Na sequência, ainda, 1 Tessalonicenses 4, eu vou ler vários versículos com os senhores. Versículo 1, finalmente, irmãos, não vos rogamos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Veja, parte A desse versículo. Você precisa viver e agradar a Deus. Somente alguém que fez uma opção de viver uma vida santa nessa terra, ele consegue viver e agradar a Deus. Ele está se preparando muito bem para a sua morte. E efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo cada vez mais. Então veja, essa igreja, eles já estavam tendo um viver santo, um viver que agrada a Deus. Mas Paulo, ele vai prosseguir com mais instruções. O versículo 2, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Irmãos, instruções valem ouro para aqueles que querem se preparar para a morte ou para o arrebatamento. 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Will of God. Essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Então, nós podemos ver aqui algo profundo. Se você olhar e falar, a vontade de Deus para minha vida é que eu prospere nessa terra. Eu posso dizer para você, não, não é verdade. A vontade de Deus na minha vida é para que eu tenha uma família, me case. Não é verdade. Quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, quer dizer que a vontade de Deus, quando você entra no processo de santificação, você já está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E você está se preparando agora para a sua morte ou para o seu arrebatamento. Qual dos dois te alcançar primeiro? Então, foque nisso. Deus, ele tem uma vontade pessoal para você. Pessoal. Não pense que isso Deus se esquece. Não. Interiormente, nosso coração deve ser guardado em santidade. Exteriormente, nosso corpo deve ser guardado em santificação. O versículo 4, ainda o versículo 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O que mais destrói a promessa de Deus são os pecados relacionados com o nosso corpo. O que mais destrói a promessa de Deus na sua vida, o vencer a morte, são os pecados relacionados à área sexual e à área financeira. Aqui Paulo está dizendo, você precisa se abster. Você precisa deixar a prostituição. Para uma pessoa solteira, é prostituição. Para uma pessoa casada, é adultério.
Então, veja, são uma palavra no aspecto positivo e uma no negativo. No positivo é a santificação, no negativo é exatamente a prostituição. O que destrói a tua santificação nesse versículo é exatamente a prostituição. Versículos 4, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejos de lascívia. O que é lascívia? Quando as irmãs usam uma roupa apertada e aquela roupa está mostrando a anatomia do seu corpo. Ou quando você usa uma roupa curta, ou quando você usa uma roupa com decote, ou quando você usa um perfume com intenção de despertar o sexo oposto, quando você tenta atrair homens, ou agora até mesmo atrair mulheres. Então Paulo está dizendo, isso destrói a sua santificação. Então aqui nós temos a lascívia é contra a sua santificação. E o Senhor está mostrando, se você quer se preparar para a sua morte, você precisa abandonar esses pecados. Os pecados, eles destroem a tua comunhão com Deus. Esses pecados destroem a comunhão com o Espírito Santo. E esses pecados, eles vão colocar em você medo. Quantas vezes no passado nós cometemos coisas erradas, erros graves, e muitos que estão me escutando aqui estão presos nesses erros. Pessoas estão te exatamente manipulando. Se você não fizer isso, eu vou contar para os outros o que você fez. Ou se você deixar aonde você está, você vai deixar o trabalho, você vai deixar a sua igreja, se você deixar isso, eu vou trazer em público o que você fez. Então, e aí com medo de ser exposto, medo de ser exposta por coisas erradas do passado, então a manipulação acaba vencendo. Você acaba ficando calado ou calada com medo de ser exposto. Ah, mas se isso vir à luz, isso vai terminar comigo, vai acabar com a minha vida. Então a manipulação gera o medo da morte. Quando Deus visitou Adão depois da queda, Adão estava debaixo das árvores. Ele agora participava de uma outra fonte de vida. Ele estava debaixo da sombra ou na sombra. As árvores, elas produzem sombra. Sombras já representam as trevas ali. O que é que você tem medo? Você tem medo que as pessoas saibam o que você fez? Você tem medo que as pessoas saibam como foi o teu passado? Você esconde o teu passado para Deus? Você tenta esconder o teu passado para as pessoas? Você tem uma identidade do seu passado que você tem medo que ela seja destruída? Como que é as suas atitudes? Aqui fala, não queremos que sejais ignorantes quanto aos que dormem. Se você tem medo que o seu passado venha à tona, então você segue ignorante quanto aos que dormem, porque o inimigo ele vai te manter no pecado. Por causa do medo, do pânico, do pavor das pessoas descobriram quem você foi no passado, o que você fez. A manipulação, ela te coloca debaixo da árvore. A manipulação, ela te coloca em uma posição de morte. E aqui nós estamos vendo que o que é contrário à santificação, somente quando você é exposto ou exposta,
Você não pode querer esconder o seu passado. Não faça isso, porque essas obras, elas estão escritas nos livros e elas vão te acompanhar. Morrer nos pecados é exatamente isso, é ser hoje manipulado por alguém, manipulado com medo de se expor, manter uma identidade falsa. Essas obras vão te acompanhar quando os livros forem abertos. Vai estar tudo registrado lá. Satanás quer que você siga se escondendo. Satanás quer que você não conte nada. Quer que você siga aí com medo da morte. Por que o medo? Porque se você for exposto, vai acabar tudo para mim. O Senhor, ele quer te expor. O Senhor, ele quer destruir a sua velha identidade. Quando você é exposto, a sua velha identidade é destruída, mas pela atitude do arrependimento verdadeiro, Deus pode agora te dar uma nova identidade e começar a sua preparação. Por isso que nós estamos vendo nesse versículo 5, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. 6, e que nesta matéria ninguém ofenda nem desfraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisei e testificamos claramente, é o vingador. O 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte que rejeitas essas coisas, não rejeitas o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Olha que tremendo versículo. A santidade é a natureza, a característica de ser santo. A santidade fala de algo interior. Há um poder que foi dado para você falar, se arrepender, confessar. Mas vão me destruir. Não importa. A irmã está usando roupas que está contaminando os homens. A irmã tem que tomar uma posição. Eu não vou mais fazer isso. A santificação, ela é exatamente o primeiro passo para você ser apartado. A palavra santo está relacionada com algo interior, com a vida, com a natureza, mas a santificação está relacionada com o nosso corpo, com o nosso viver, com uma separação, como está aqui. A santificação é ser separado de uma condição mundana, para uma posição santa, útil a Deus, uma total transferência da maneira natural de viver para uma vida totalmente em Cristo. Então, santificação sempre está relacionado com o seu viver separado. Quando você decide agora se entregar, quer dizer, você começou a ser santificado. A vida interior, ela vai te dando força para você. Número 1, ser exposto com relação ao seu passado. Deixa ser destruído a sua velha identidade. Não esconde nada, fala tudo. Confessa, se arrependa, chore, vá para o pano de saco. Número 2, permita o Senhor começar o processo de santificação em você. Vai deixando as impurezas, vai deixando a lascívia, vai deixando para trás todas as obras de fornicação, de prostituição, de idolatrias, de feitiçarias. E aqui ele menciona as obras da carne, as obras das trevas. Isso é santificação. Você decidiu viver para Cristo, totalmente para Cristo, e não simplesmente hoje eu decido e amanhã eu volto. Não, você decidiu e você não volta nunca mais. Isso é muito importante. O que mais arruina o ser humano é a fornicação, é o pecado sexual, é a pornografia, é a masturbação, é exatamente a parte
que atrai as pessoas para você é o amor ao dinheiro, a corrupção moral. Isso destrói a tua santificação e te leva você a continuar sendo um prisioneiro da morte e do pecado. Esse é o caminho totalmente oposto ao caminho da santificação. As igrejas de hoje em dia não repreendem o pecado. Isso arruina os irmãos e destrói o caminho da santidade na vida dos filhos de Deus. Quando Paulo está dizendo, não queremos, irmãos, porém, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Veja, nós estamos lendo uma sequência. Leia comigo agora o versículo 16, ainda 1 Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas veja, os mortos em Cristo, os que morreram em Cristo. Por isso que a morte do santo, nós vimos que a morte de um santo é preciosa. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Aí começa a esperança. Qual é a esperança? É a ressurreição. Para aqueles que se santificaram hoje. Preciosos irmãos, tome cuidado com o pecado. Cuidado. O pecado, ele destrói a sua santificação. Preciosos irmãos, tome cuidado com o pecado. Ele destrói a sua ressurreição com Cristo. O pecado destrói o seu arrebatamento. Paulo está desesperado aqui, abrindo esse tema. Ele primeiro trata dos aspectos negativos no início do capítulo 4. E depois, no versículo 13, ele começa a mostrar que se você viver uma vida santa, separada, e a morte te alcançou, antes do arrebatamento, você vai ressuscitar e você vai vir com Cristo na sua segunda vinda, já como a noiva santa, ataviada, já lutando lado a lado com Cristo na batalha do Armagedon. Lado a lado, Apocalipse 19, você vai ver a partir do versículo 11, 12, 13, 14, 15, você vai ver uma noiva ataviada que viveu uma vida santa nessa terra. Se cubram. Por favor, se cubram. Cubra os seus corpos. Você não precisa se mostrar para ninguém. Cubra. Eu falo para os homens também, procurem se cobrir. Não acredite em um evangelho que é liberal, que você pode usar o que você quer. Não creia nesse evangelho que não te repreende. Um evangelho doce, que você vai ali, você entrega o seu dízimo, você agrada o líder, quando ele sabe que você está dando dízimo, ele fica tão contente com você. Muitas vezes ele vai buscar o dízimo lá na sua casa e ele está tão feliz com você. Você faz os votos, você está ali se esforçando e ele não consegue repreender o teu pecado. Você vive como você quer e você vai terminar no fogo. Ah, não, mas se eu pecar porque o pastor ou o meu líder, ele não me repreendeu, é problema dele. Não, é problema dele. Ele sim, ele vai estar no inferno junto com Satanás. A porção dele vai ser lá, porque ele foi mal, mas a sua porção também vai ser no inferno, em um outro grau, mas você também vai entrar lá. Ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. Não deixa as pessoas ficarem te pregando um evangelho doce, ficar passando a mão na tua cabeça. Não fique aceitando bajulação, porque é a tua eternidade que está em jogo.
Não aceite bajulação, as pessoas passando a mão na sua cabeça, que bom, você está no caminho certo, enquanto você viu pornografia de noite, enquanto você mentiu, enquanto você pensou mal das pessoas, enquanto você cometeu pecados com a sua língua. Você está cheio de pecado, mas você gosta de ser bajulado. Você gosta que as pessoas falem bem de você. Não pense assim. Se você quer a tua eternidade, é melhor que as pessoas te repreendam. A pessoa precisa chegar em você e falar assim: se arrependa dos seus pecados. É essa pessoa que está te ajudando. É essa pessoa que está falando a verdade para você. Ela está tentando te colocar dentro da eternidade. Um elogio é uma corda que vai te arrastar para a tribulação. Não aceite elogios. Esses elogios, eles em espanhol hablamos uma trampa. Em espanhol é um laço. Não seja esse irmão, essa irmã que aprecia ser elogiado, que as pessoas falem bem, você ama, as pessoas estão me falando bem. Essa identidade é falsa. O Senhor tem que destruir isso em você. O que está em jogo aqui é a sua morte. Você precisa morrer em Cristo. Os cristãos primitivos, eles não tinham orgulho, eles não tinham soberba, porque foi destruído. De tanto eles serem perseguidos, de tantas pessoas falarem mal deles, de tantas pessoas espancá-los, eles não tinham mais uma identidade. Não havia neles ambição, não havia neles inveja, não havia neles lascívia, não havia neles interesse por essa vida, mas eles estavam dizendo: pode me matar, porque o meu Senhor prometeu que vai me ressuscitar. Nós estamos em um mundo que, se você não for bajulado, se você não, das pessoas não passar a mão na sua cabeça do seu pecado, você fica bilu-bilu, com o bico grande. Eu te repreendo em nome de Jesus. É a sua eternidade que está em jogo. Cuidado com esse evangelho doce. Toda a glória, ela tem que ser dada para Deus. Nós somos pessoas malvadas, pessoas caídas, pessoas sujas. Dentro de nós é uma natureza adâmica que está louca para reviver, louca para nos levar para o pecado, louca para nos arrastar para a tribulação. Tome o caminho da cruz. Alguém vai te elogiar, por favor, não faça isso, porque eu sei que ainda em mim há carne. E eu tenho preocupação que esse elogio possa se tornar um laço para mim. Por favor, eu ainda tenho carne em mim. Não faça. Valorize a repreensão. Valorize a repreensão. E aqui, ainda, agora o capítulo 5. Por favor, abram comigo Tessalonicenses capítulo 5. Puxa, eu tinha 8 versículos fora de Tessalonicenses, mas eu vou ficar somente aqui. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Veja um outro aspecto agora que Paulo vai falar para eles. A partir do versículo 1, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Veja, ele primeiro fala dos mortos em Cristo. Agora ele vai falar do arrebatamento. Percebe? Então, ele está preparando a igreja para os dois aspectos. Só que primeiro ele está mostrando os mortos. E agora ele começa no arrebatamento. No 3, quanto andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobreviverá repentina destruição, como vêm as dores de parto, a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Eu sigo 4, mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Paulo está dizendo para eles, vocês não estão. Para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Como vigiar aqui? Como ser sóbrio? Ele mostrou para nós, no capítulo 4, o versículo 3, ele falou, abstenhais de prostituição. Quem está na prostituição está nas
trevas, é filho das trevas. Ele está dizendo aqui, saiba como usar o seu corpo, fuja da lascívia. Ele está mostrando para nós todo o caminho maldito e maligno. E ele diz, se você ficar nesse caminho, Deus, ele é vingador. Ele mostrou isso para nós ainda no capítulo 4, o versículo 6, no final. Nós avisamos e testificamos claramente que Deus é o vingador. Agora ele está mostrando, se você abrir mão dessas porcarias e viver uma vida santa, justa, então, se for pela morte ou pelo arrebatamento, você está preparado. E ele segue dizendo no versículo 7, ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. 8, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. A esperança da salvação. Eu já estou caminhando para finalizar nessa noite, e eu quero finalizar com o último versículo, o capítulo 5 ainda de Tessalonicenses, o versículo 23. Aqui fala assim, 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, os filhos da luz, as três partes, o espírito, a alma e o corpo, eles são conservados íntegros. E ele está mostrando para a vinda do Senhor. Então, aqui nós temos o aspecto do arrebatamento. Mas a partir do versículo 13, nós temos o aspecto da morte e da ressurreição. Qual dos dois vai te encontrar primeiro? A morte ou o arrebatamento? Em certo sentido, se nós tivermos que escolher, nós escolheríamos o arrebatamento. Porque alguém que for arrebatado, ele não vai conhecer a morte. Ele não vai precisar dormir, ele simplesmente vai ser glorificado rapidamente. Por isso que o caminho para nós é nos preparar agora. Deixe o pecado, deixe a rebelião. Mude a sua maneira de se vestir. Mude as suas amizades. Toda amizade que te influencia, mude. As pessoas que te mandam vídeos, cristãos da apostasia, que passam o dia enviando vídeos para você. Vídeos de política, vídeos para você dar risada, vídeos para você descobrir comidas. Não abra esses vídeos. Você não precisa comer esse lixo. De repente, você não vai proibir deles te mandar, porque eles podem estar abertos e você vai estar evangelizando eles, mas você não deve abrir. Eu recebo pelo menos, talvez 10 a 15 ou 20 pessoas que me mandam vídeos. E tem dia que talvez 30. Eu tenho muitos contatos, eu tenho como 3.000 contatos no meu celular. Irmão, se eu falar para vocês que eu abro, eu não posso, irmãos, impedir de um passarinho voar sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir dele fazer o ninho na minha cabeça. Se aqueles vídeos, eles não me trazem edificação e eu não consigo ser mais santo, por que eu vou abrir para estar vendo? O meu velho homem precisa comer lixo para ficar forte, sair da cruz e me abater, me arrastar. E nós sabemos que você vê hoje um, amanhã você vai ver outro, você vai começar a dar risada, e daqui a pouco o inimigo já te capturou.
Não se esqueça, Satanás não dorme. Hoje, ele pega 2 a 5 demônios e fala, ataque. Então, aqueles demônios vão trabalhar para achar teus pontos fracos. Passa 1, 2 dias, eles não conseguiu te derrubar, Satanás manda aqueles 2 sair e traz mais 5, 10 e fala, ataque. Passou 5, 10 dias, aqueles outros que veio e não conseguiu, ele manda de volta e pega mais 5, 10 e fala, ataque. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, o ataque é de todos os lados. Ah, mas um videozinho não tem problema. Começa assim. Começa assim, daqui a pouco você está nos vídeos gospel, as pessoas zombando de Deus. Aqueles homens que são os que têm os canais e eles ganham muito dinheiro no YouTube, nas redes sociais, para fazer você rir. Ah, mas eles são gospel, eles usam o nome de Deus. Eles zombam do nome de Deus para ganhar dinheiro. E você está ali dando risada. E você está jogando fora a sua santificação. Sempre nós orientamos, quando você começa a entrar na sua rede social e vai mexendo com o seu dedinho ali para baixo, para cima. Hoje você entrou 2 minutos. Amanhã 10, 20. Você vai terminar na pornografia. A rede social, para aqueles que querem buscar a santificação, ela é o Hades. Ali dentro está o Hades. Você vai terminar na pornografia. Não se esqueça, ataque-o. Daqui 2, 3 dias, vem 10, ataque-o. E ele não vai te ensinar a fumar se você nunca fumou. Ele não vai te ensinar a beber se você nunca bebeu. Mas eles vão te atacar naqueles pontos que você já caiu. Se você não tomar cuidado, é naqueles pontos você vai cair de novo, a sua santificação é perdida e você vai terminar no lago de fogo. Em instruções, Paulo está dizendo, vocês não podem ser ignorantes quanto aos que dormem. Mas ele diz, aqueles que morreram em Cristo, no versículo 16, serão ressuscitados com ele. Mas para aqueles que estão na lascívia, ele mostra que Deus é vingador, ele vai vingar. E como não sabemos o dia e não sabemos a hora, nós temos que tomar cuidado. Irmãos, quantas pessoas, elas pegaram uma enfermidade, contraíram enfermidade, ficaram dias, semana, meses em uma cama, enfermidades degenerativas, ou um câncer agressivo que mata com 2, 3 meses. Essas pessoas, se elas forem sábias, elas têm um tempo de se arrepender, porque elas estão ali numa fase de enfermidade, a enfermidade está progredindo, e elas estão aproveitando para se arrependerem, para se consertarem. Mas quando alguém leva um tiro, ou um carro tomba, e a morte é instantânea, é rápida, irmãos, essa pessoa não teve tempo de fazer nenhum arrependimento. Se ela não estiver já vivendo agora em santidade, ela vai terminar no inferno. Vocês entendem? Porque nós não sabemos se estivermos agredindo a graça, se nós estivermos voltando para o esterco do porco, para a lama do porco, vai chegar uma hora que Deus, como vingador, ele pode determinar, louco, hoje te pedirão a sua alma. Enquanto, por um lado, o pecado, ou por outro, veja minha alma, eu tenho muito, olha, eu estou cheio de dinheiro, olha os meus grãos, eu vou colocar um outro celeiro. Então Deus, ele pode, naquele momento, decidir, eu vou tirar você da terra agora. Olhem para trás, olhem para trás. Se Deus tivesse te tirado da terra,
naqueles dias que você estava naquele pecado, aonde que você estaria agora? Olhe para trás, olhe o seu caminho lá atrás, olhe o que você aprontou, veja o que você fez. O inimigo te levou para aquilo e agora ele está te oferecendo tudo de novo para a sua santificação ser destruída. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, eu quero finalizar aqui dizendo para você: não brinque. Não brinque. Se você estiver brincando com o pecado, com o seu dedinho ali, no seu celular, em vez de usar seu celular para evangelizar, em vez de usar o seu celular para pregar a palavra de Deus, você está usando para alimentar a sua carne. Deus é o vingador, ele vai te abater. Ele vai te abater. Esse é o verdadeiro evangelho. Você está jogando fora a sua oportunidade. Está jogando fora uma oportunidade de viver uma vida santa. Esse tempo está terminando na terra, falta muito pouco para você estar na eternidade com ele. Vomita essas porcarias, abandona essas porcarias e nunca mais volte a tocar nisso. O Senhor te ama. O Senhor, ele ofereceu o seu filho por você. Entregou o que ele tinha de melhor. Ele preparou um plano de salvação completo. Ele tem grandes projetos na eternidade com você. Falta pouco. Alimente o espírito. Ore. Se arrependa. Leia a Bíblia. Tenha comunhão com os irmãos. Troque as amizades que você sabe em 2024 eu não quero aquela amizade mais. Não me faz bem. Você tem que decidir por as pessoas que te ajudam a viver no espírito. Se a pessoa não está te ajudando a viver no espírito, não é teu amigo, não é tua amiga, você tem que se afastar imediatamente. Troque. Se você não tem más amizades, número 1. Número 2, se você não usa roupas indecentes. Número 3, se você não frequenta lugares pornográficos, praias, lugares aonde, shoppings, onde as pessoas estão praticamente nuas. O que vai acontecer com você? Todo o pecado começa a perder a força no seu corpo. Tudo. Se você não fica vendo redes sociais pornográficas, se você foge de tudo isso, todo o pecado começa a perder a força. Vai perdendo a força. E isso é santidade. Você começa a ser separado. Entende? Ele vai perdendo a força porque ele se alimenta a partir dos seus olhos. Você vai num shopping, você vê pessoas ali praticamente nuas e você alimenta com aquela porcaria. Você está na rua, você está vendo as pessoas nuas e você não baixa a sua cabeça. Você está se alimentando com aquela porcaria. Você está na internet, você está entrando nessas porcarias, você está alimentando. A carne, ela sempre vai estar acesa. É fácil para você cair na masturbação, é fácil para você cair na lascívia, é fácil para você adulterar, é fácil porque a sua carne está alimentada constantemente. Agora, quando você foge disso, baixa sua cabeça na rua, fuja desses lugares onde as pessoas estão peladas, estão nuas, estão se oferecendo, mulherinhas carregadas de pecado, homens carregados de pecados, fuja desses lugares, baixa sua cabeça, troque as amizades, mude a maneira de você usar a internet. Isso é santidade. Você vai ver quando você troca a maneira de viver, o pecado perde a força em você. Vai perdendo a força. Você vai se tornando mais santo, mais separado, e você vai ver a diferença. Faça o que eu estou te dizendo com experiência. Faça para você ver. Faça. Eu quero orar por você, não tenho mais tempo. Se você está conosco nas plataformas, ou está conosco aqui na sala do Zoom, repita comigo essa oração. Poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados.
Senhor, hoje eu peço a Ti, muda as minhas amizades presenciais, mude as minhas amizades nas redes sociais. Eu desejo a santificação. Senhor Jesus, hoje eu entendi que se eu mudar a minha maneira de viver, como os tessalonicenses mudaram, a morte, ela vai gerar a verdadeira esperança na minha vida. Meu Senhor Jesus, me ajuda a estar preparado em santidade para a morte ou para o arrebatamento diariamente. Meu Senhor Jesus, eu não sei como o Senhor vai me chamar, se é pela morte ou é pelo arrebatamento. Mas hoje eu vi que eu preciso ser o filho da luz. Eu preciso estar na luz. Eu preciso andar na luz. Eu te recebo agora como meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Guia os meus passos, ou para te conhecer por meio da morte, ou para te conhecer por meio do arrebatamento, para a vida eterna. No mais poderoso nome de Jesus, hoje eu nasci de novo. Amém. Se você fez essa oração, você que está conosco nas plataformas, nos procure para que nós possamos continuar conversando com vocês, tá bem? Com relação à mensagem, eu peço a você que dê um like nessa mensagem, que passe para alguém, vamos evangelizar juntos. Mas o mais importante agora é estarmos preparados para a morte ou para o arrebatamento. Muito obrigado, os que estão nas plataformas, Deus abençoe.